Muito bem, vamos lá. Nossa live de hoje é sobre modelagem. Modelagem com PNL, modelagem, como modelar. E aí, Rodrigo, o que é modelar? O que é modelar alguém? Basicamente assim, eu perguntaria, para a gente começar explicando o que é modelagem, eu faria uma pergunta. Por que a gente, uma hora, a gente tem resultado muito ruim, e em outros momentos nós temos resultados fenomenais? Que resultados? Por exemplo, tem hora que eu faço bem uma coisa e tem hora que eu não faço bem essa coisa. Por que isso acontece? E o que modelagem tem a ver com isso? E é exatamente sobre esse tema a nossa live de hoje. Para você entender, eu vou começar explicando justamente essa questão do por que uma hora eu faço muito bem feito, outra hora eu faço mal feito. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. E tem vezes que quando eu cozinho fica muito bom. Muito bom. E tem hora que o cozinho fica ok. Fica mais ou menos, não fica tão bom. E a grande questão por trás é desvendar o estado neurofisiológico que a gente se encontra naquele momento. Por quê, Rodrigo? Porque basicamente é a sua condição, é o seu estado interno que vai influenciar se o seu resultado é fenomenal ou se o seu resultado é horrível. Por isso, vamos falar assim grosseiramente, no cotidiano comum, na linguagem comum, a gente fala, não estava de bom humor. Então, o negócio ficou uma porcaria, certo? A gente já sabe isso. Conscientemente, de uma maneira popular, a gente já sabe isso. Quando você não está de bom humor, não sai legal. Se eu estava muito bem-humorado, estava inspirado. Seu estado interno estava direcionado para que você tivesse bons resultados. Não é assim que funciona? E aí, a gente começa a classificar, para a gente entender modelagem, para a gente conseguir atingir a modelagem, a gente começa a classificar estados que habilitam o meu poder interno e estados que paralisam, que me congelam, que diminuem o meu potencial de poder, de ação e de resultados. E quais são os estados que habilitam, que potencializam nossos conhecimentos, nossas habilidades? São os estados que normalmente você conhece popularmente como sentimentos, como emoções. Mas é um estado interno, é como eu me sinto naquele momento. Que é o estado de confiança, o estado amor, força interior, alegria, êxtase. São estados internos que me deixam com um grande poder, pessoal, com um grande potencial de poder, de utilizar tudo aquilo que eu conheço de uma maneira positiva, que eu tenho resultados positivos. E a gente também, e aí, inversamente, nós temos os estados que nos paralisam, que são os estados internos de confusão, incerteza, tristeza, frustração, medo, que eles drenam o nosso poder. Naquele momento especificamente, esse tipo de estado interno drena o nosso poder, drena a nossa habilidade, a nossa capacidade. O que é interessante, nós estamos o tempo todo oscilando entre estados de poder, estados que potencializam e estados que paralisam. O tempo todo a gente está nessa montanha russa de sobe e desce, sobe e desce. E você percebe isso. Eu estava de bom humor, eu estava de mau humor. Só que é o seguinte, quando você fala assim, eu não fiz bem feito porque eu estava de mau humor. Por que você estava de mau humor? Porque, sei lá, deram um totozinho no meu carro. Quebrou, estourou o cano de casa, eu estava estressado. O que acontece é o seguinte, você criou um estado interno a partir de uma realidade, a partir de algo que aconteceu, do ambiente externo, não é verdade? O cara bateu no seu carro, estourou o cano, é o ambiente externo, é o que a gente chama de realidade, algo que aconteceu na sua realidade, algo que aconteceu no território onde você existe, não é isso? E a partir daquele momento, você fez o quê? Você criou uma representação daquilo que você vivenciou. Por que representação, Rodrigo? Eu estava lá dirigindo, não é uma representação. O cara bateu no meu carro. Rodrigo, eu estava em casa. Meu marido gritou comigo, ficou bravo comigo, e aí eu deixei cair um prato, quebrou. Aquilo é a realidade, foi o que aconteceu. Então, o que normalmente acontece é o seguinte: tudo aquilo que a gente forma na nossa cabeça é proveniente de milhares de informações do ambiente.
do que você vivencia, certo? Quando eu digo milhares, eu quero dizer milhares. Por exemplo, se você estava dirigindo, existiam milhares de informações à sua volta. Tinha o som do carro, tinha o toque do seu volante, tinha de repente você olhando para fora, tinha um carro do lado, outro carro, um carro na frente, o carro de trás, tinha a música, tinha milhares de informações. Tinha a sua cabeça pensando em outra coisa. Então, você captou ali naquele momento que aconteceu a batida, você captou um determinado número de informações. Por que que você captou? Porque o nosso cérebro é incapaz de captar todas as informações no ambiente. Ponto. É incapaz. Senão a gente seria um robô, a gente travaria. E a gente pega essas informações, as que a gente consegue captar, que é um número limitado do que realmente existe, elas passam por determinados filtros dentro da nossa cabeça, inclusive de como nós estamos fisiologicamente, e eu crio o que a gente chama de uma representação do que aconteceu. Simplesmente pelo fato de que nós não conseguimos absorver 100% das informações, porque é impossível, a gente cria uma representação daquilo que existe. E por isso que a gente fala que existem as generalizações, omissões e distorções na PNL, que é o GOD que a gente fala. Mas pensa assim, aconteceram outras coisas ali naquele momento que você não captou, mas que estavam lá, e você criou uma representação daquilo. E aí, a partir daquela representação do que você vivenciou, vamos lá, alguém deu um totozinho no seu carro, você criou uma representação interna, você memorizou aquilo, vamos falar no linguagem popular. Representação interna, uma memória daquilo que aconteceu, uma memória com base no que você conseguiu absorver de informações. E essa representação, ela vai te colocar em algum estado. E aí a gente chega a uma conclusão. Não, gente, a PNL, com mais de, desde a década de 70, analisando esse tipo de informação, chega a uma conclusão. Se eu, no momento que eu vivencio alguma coisa, eu crio uma experiência que é uma representação daquilo que eu vivenciei, e aquilo vai me colocar num estado positivo ou negativo, ou seja, vai me colocar num estado que me direciona para bons resultados ou num estado que limita eu alcançar bons resultados, o por que eu não pego essa informação armazenada, essa representação, e eu não transformo ela em algo que me impulsione? Nossa, como assim, Rodrigo? Eu travei. Vamos lá. Se eu não consigo armazenar a realidade exatamente como ela é, porque é impossível, eu sempre faço uma representação da realidade, por que eu não representá-la de uma maneira que eu crie um estado interno que me impulsione, ao invés de me limitar? A gente não consegue fazer uma calpesada da realidade, correto? Então, que tal a gente pegar essa representação e trabalhar ela de maneira com que ela fique melhor, que ela me direcione para os resultados? E é exatamente essa a proposta da modelagem. É eu entender como eu represento aquilo que eu vivencio para eu alterar de maneira que eu consiga um estado interno que me direcione para resultados melhores, resultados mais positivos. Entende? E aí, a gente começa agora a entrar exatamente nos detalhezinhos de como funciona a nossa cabeça. Eu já falei para vocês que quando eu vivencio alguma experiência, eu capto informações e eu crio uma representação na minha cabeça. Mas como são essas informações, Rodrigo? Eu comentei lá do carro, quando você estava dirigindo, alguém deu um totozinho, que ele te deixou de mau humor pro dia inteiro, e você não teve só péssimos resultados numa reunião que você tinha importante. Que tipo de informações eu captei naquele momento? Basicamente são 3 tipos de informações. Só existem esses três tipos e acabou. Eu vou limitar agora, porque você não falou que eram milhares? Eram milhares, mas são 3 tipos que são subdivididas em milhares. O primeiro tipo, basicamente, do que você utiliza para captar e para armazenar aquela representação da realidade que você vivenciou é o que você vê. O que você viu. O que é o que você vê? É o que você vê. É um tipo de informação, o que você vê. O segundo tipo de informação que você utiliza, que nós e qualquer pessoa, qualquer ser humano utiliza para armazenar uma experiência ou uma representação daquilo que a gente vive, é o que você ouve. O que você estava ouvindo no momento daquela experiência. E o terceiro tipo de informação que você utiliza para armazenar é o que você sente. Nossa, Rodrigo, que Mobral? É, Mobral. É exatamente isso. O segredo é como eu utilizo essas informações. Como eu trabalho essas informações para manipular
realmente manipular o que eu tenho dentro de mim para mudar o estado interno para melhores resultados. É uma sequência, entende? É uma cadeia de acontecimentos, é uma cadeia, uma sequência que acontece dentro da gente que me direciona para bons resultados ou para resultados horríveis. E tudo começa como aquilo está representado na minha cabeça. E aí, se a gente colocar numa sequência lógica, eu vou pensar assim: algo aconteceu, eu representei, e aquilo ficou armazenado de uma tal maneira que, quando eu vou executar uma ação, eu tenho ruins resultados. E da mesma maneira que é para quando acontece alguma coisa, é para no momento de eu fazer. Lembra que eu deu no comecinho da aula, eu dei o exemplo, eu gosto de cozinhar. Tem hora que eu cozinho bem, tem hora que eu cozinho mal. Da mesma maneira, se eu buscar as vezes que eu cozinhei bem e as vezes que eu cozinhei mal, elas têm diferença nessas 3 informações que eu falei para vocês. Porque são gatilhos que iniciam o processo. São gatilhos que iniciam o processo para eu executar alguma atividade. É através dessas 3 informações que geram o estado interno que eu vou executar e vou ter resultados. Então vamos lá. São os tipos de informações que eu tenho, que eu armazeno e que estão aqui na minha cabeça. Que é o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto. Mas, Rodrigo, é muito genérico, porque eu vejo um monte de coisa, eu ouço um monte de coisa e eu sinto um monte de coisa. Na hora que bateu no meu carro, eu ouvi o barulho, eu senti a pancada e eu fiquei nervoso. Só isso. Vamos detalhar um pouquinho mais para você entender como você realmente armazenou aquilo lá. Para cada uma dessas 3 opções, a gente vai colocar os ingredientes exatos. A gente vai entender os ingredientes do que você vê, do que você ouve, do que você sente. Como se fosse uma receita mesmo. É uma receita para você armazenar. E se é uma receita para armazenar, será que não é uma receita também para mudar o que está armazenado, o que está representado na minha cabeça? Para mudar meu estado interno? Vamos lá. Então, dentro do que você vê, que é um tipo de informação, o que tipo de ingrediente tem dentro do que você vê? Tá, Rodrigo, como assim? Vamos lá, você armazenou. Quando você armazenou aquele acontecimento, ou algum acontecimento passado, ou algo que você fez no passado e você quer repetir, seja de uma maneira boa ou não quer repetir de uma maneira ruim, quando você lembra do que você vê ou do que aconteceu, porque sempre vai ser passado, você vai ter cor, você vai ter brilho, você vai ter contraste, você vai ter foco, nitidez, imagem, profundidade da imagem, distância da imagem, tamanho da imagem. Nossa, agora baralhou tudo. Calma, vamos chegar lá. Quando você lembra de algo que aconteceu, que te deixou um determinado estado interno, lembra do que você viu. Lembra do que era o que você viu. Qual a imagem que vem na sua cabeça? E aí você vai pensar, como que era essa imagem? Se você assistiu aquele filme Clique, com o Adam Sandler, você vai saber do que eu estou falando. Lembra quando ele pega lá, muda o contraste, a cor, põe o chefe mais gordinho, mais alto, põe ele azul, verde? Então, é exatamente isso. Você vai lembrar como você armazenou aquela experiência. Como você representou aquilo que você vivenciou na sua cabeça, através das imagens. Ou melhor, das características da imagem, das características do que você viu. Vamos agora para as nossas anotações aqui. Antes que... para a gente começar a fazer o nosso resuminho. Eu puxei a janela errada. Tá bom, aqui. Vamos lá. Então vamos lá. A gente está falando sobre o que aqui? Para a gente não perder o fio da meada. A gente está falando aqui sobre 18. Modelagem. Eu crio representações do que eu vivencio através do que? As informações que o ambiente me proporciona. E são 3 tipos de informações. Ok?
que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto. E aí, quais são os ingredientes de cada uma? Então, da visão. E eu falei o seguinte, você memoriza através de algumas características. Aqui, eu só coloquei algumas, tá? Mas você pode colocar aqui, pensar em vários outros tipos de subdivisões do que você vê. São vários tipos de subdivisões do que você vê. Pode ser cor, pode ser brilho, pode ser contraste, pode ser aonde você vê a imagem. Porque quando você lembrar daquela experiência que você armazenou, você tem que entender como que era essa imagem. Vem alguma imagem? Como é que era essa imagem? Qual que era a cor? Como assim, Rodrigo? Como é que era, como é que era a quantidade de cor? Tinha muita cor? Tinha pouca cor? Era opaco? Era o brilho? Tinha muito brilho quando você lembra dela? Tinha pouco brilho? Mas para que eu estou fazendo isso? Calma, nós vamos chegar lá. Aprende a fazer, depois você aprende a usar. Não adianta eu te falar, olha, usa assim, mas como é que eu faço? Dá no mesmo. Então vamos por partes, como diria o Jack. Então, pensa naquele momento que você fez muito bem alguma coisa. E aí você lembra como é que era essa imagem que vem na sua cabeça. E você descreve ela. Beleza? E aí, o que, que eu ouço? Como assim o que, que eu ouço? O que, que você ouvia naquele momento? Quando você lembra daquela experiência, a gente tá falando de modelagem, não tá? Você não quer repetir uma coisa que você faz muito bem? Então lembra de uma vez que você fez muito bem. Ponto. E aí você lembra do quê? Como é que era a imagem? Quando você lembra, como é que vem a imagem? Como é que era a cor? Como é que era o brilho? Como era... E vai colocando tudo, vai escrevendo. Pega um papelzinho e vai escrevendo. Ou lembra, se você é bom de cabeça. Mas e aí, o que, que tinha de som? Quando você lembra daquela experiência que você fez muito bem, porque assim, a gente vai modelar o que a gente fez muito bem. O que, que vinha de som? Como é que era o som? Quando eu falo de som, eu já vou colocar aqui para vocês para ficar mais fácil de entender. Como é que era o volume do que você ouvia, quando você lembra da experiência? Como é que era a tonalidade do que você ouvia? Como é que era a frequência, o ritmo? Da onde vinha o som? Então, volume. Quando você lembra da experiência, tinha muito pouco barulho. Ah, era um barulho muito alto, longe, assim, à direita. À esquerda, à minha direita. Ah, era uma tonalidade assim, X. Né? Era um tom bem grave, era uma coisa bem grave. O que eu lembro da experiência? Era eu falando. Então eu tenho a voz grossa, eu lembro disso. Qual era a frequência, o ritmo? Não, era uma coisa muito calma, porque eu estava ouvindo um som ambiente. Som ambiente. Então, qual que era a origem do som? Era interna ou era externa? Era eu falando? Era eu ouvindo? Como é que era a origem do som? Como é que era o ritmo? Como é que era do que você ouvia? E assim, várias outras características que você pode subdividir esse tipo de informação chamado audição, ou o que você ouve. É uma subdivisão. E qual que é o terceiro tipo de informação então que a gente está falando? É o quê? É o que eu sinto. Mas o que eu sinto, Rodrigo, fica meio estranho, né? Não, porque assim, você nunca ouviu ninguém descrevendo uma situação que falou, nossa, cara, eu tava muito pressionado. Nossa, aquilo até me deu um calor. Nossa, é, cara, aquilo é meio áspero aquela situação. Eu já ouvi gente falando assim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa descreveu assim. Quer dizer como ela armazenou, e ela está inclusive descrevendo como ela armazenou aquela informação sobre o sentir daquela experiência que ela teve. Do mesmo jeito que, só que normalmente o sentimento, ele é o que a gente sente no momento é muito forte. Só que ele é forte sempre para o sentido negativo. Quando é uma coisa ruim, a gente consegue atribuir esse. Normalmente, se você ouvir alguém falando, era pesado, a pressão era muito grande, um gosto amargo na boca só de ouvir falar aquelas coisas. Normalmente é pro sentido ruim. A gente não presta atenção nos
ingredientes, nessas subdivisões do que a gente sente, para as coisas boas, como por exemplo, era uma situação leve, era uma situação agradável, era uma refrescante. Então a gente pode falar sobre os ingredientes, as subdivisões do sentir, falando exatamente sobre temperatura. Estava muito quente a situação, né? Ninguém nunca ouviu falar isso. Situação, o negócio tá quente ali. Tinha muita pressão. Nossa, a textura tava áspero, um negócio meio áspero ali. O cara tá, como é que é? O cara é liso. O que é o cara liso? Você sente que o cara tá fugindo da situação. Tô liso, hoje eu tô liso, hoje eu tô liso. Você nunca ouviu ninguém falar assim? Eu nunca falou assim de ninguém? Como eu armazeno aquele acontecimento através expressando na linguagem do sentir. O movimento, tá? A vibração, o peso. E aí, se a gente está falando de modelagem, o que você precisa fazer então para você modelar uma experiência muito boa que você fez e que você quer repetir? Você escreve esses ingredientes daquela experiência boa, daquela experiência onde você teve um resultado bom. Então, por exemplo, quando eu lembro de quando eu cozinhava, ou quando eu cozinhei muito bem, eu tenho na minha cabeça como vem aquela informação. Como é que era quando eu estava lá? Eu vou pensando. Eu lembro que o meu foco era um pouco mais centrado. A imagem que vem era um foco mais concentrado. Quando eu digo centrado, era concentrado. Não era uma imagem muito grande. Eu vi os ingredientes assim. Eu não tinha pressão nenhuma. O som que eu ouvia era o som da minha cabeça, que eu criava no momento. Eu falando comigo mesmo, muito baixinho. Que mais? Vamos por partes, eu vou falar da visão. Quando eu lembro lá de uma vez que eu cozinhei muito bem, cor normal, de 0 a 10, interessante. Se você não consegue colocar muito essa questão de se tem muito cor ou brilho, faz uma escala, tá? Faz uma escala. De 0 a 10, quanto que eu colocaria no quesito cor da imagem que veio na minha cabeça? 5. O brilho, eu lembro que o brilho era 7, era uma coisa brilhante, tá? O foco era pequeno, não era um foco muito grande. O tipo de imagem era pequeno e centralizado, tá? Não era uma imagem grande, ampla, não era widescreen. A nitidez era muito nítido, eu consigo ver muito, muito nitidamente tudo que eu via na minha frente, todos os ingredientes, toda a panela, o fogão. Eu tô pegando aqui como exemplo um dia que eu cozinhei num sítio de uma amiga minha que era no fogão a lenha. Então eu tô lembrando exatamente como eu vi as coisas. Por quê? De novo, como eu representei aquela experiência me colocou num estado. E se eu entender como que eu armazenei aquela experiência, eu consigo replicar. Nós vamos chegar lá. E eu venho detalhando para você. Ouvi, o que eu ouvi? A mesma coisa. Eu vou classificando de 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10 para volume, tonalidade, frequência, origem do som, tá longe, tá perto, tá dentro, tá fora, o ritmo. Do que eu sentia, temperatura, pressão, peso. Eu vou classificando o que eu consigo lembrar e vou dando nota. E aí o que eu faço? O que eu faço agora? Se eu quero ter um resultado bom agora, o que adianta eu lembrar do passado, Rodrigo? Por quê? Porque você vai justamente pegar essa receitinha de bolo, dessas 3 informações, e você vai usar exatamente igual. Se eu for começar a cozinhar agora, eu vou fazer o quê? O meu foco vai estar aberto ou fechado? É óbvio, vai estar fechado, vai estar um foco centralizado. Qual que é a cor que eu vou tentar imaginar dos ingredientes na hora que eu começar? Porque assim, quando você vai fazer alguma coisa, antes passa pela sua cabeça o que você vai fazer, ponto. Você não faz, eu faço de olho fechado. Por isso mesmo, se você faz de olho fechado, porque tem imagem na sua cabeça. Tem experiência que você está prevendo o que você vai fazer. Que cor que eu vou colocar na minha cabeça? Eu já vou lembrar assim uma cor no 5, se era uma cor 5 que eu fiz bem no passado. Contraste, nitidez, era muito nítido o que eu vou ver. Então eu vou olhar com detalhes, os detalhes. O tamanho da imagem, onde vai estar a imagem na hora que eu estiver criando na minha cabeça o prato? Ou a receita? Vai estar longe, vai estar perto? E aí, o que eu ouvi? O que eu vou sentir internamente antes de eu começar? Eu vou prestar atenção no que eu estou ouvindo. Ao invés de eu ficar, entre aspas, distraído com outra coisa, eu foco
eu direciono essas informações para como me coloca no estado de excelência para fazer aquela atividade. Então presta atenção no volume interno do que eu estou falando, de conversar comigo mesmo. Se a origem do som, se tem música, ok, mas a música eu acho que não vai interferir. Ok, tem coisa que pode não interferir. Ok? Lembra, numa experiência tem milhões, milhares de informações. Algumas mais relevantes que outras. Aqui a gente está pegando todas que podem ser relevantes. Algumas podem não ser. Mas a experiência gravada, tudo que você lembrar é relevante. Mas se eu estiver fazendo na hora, se você não lembrou dela, ela é irrelevante. Entendeu o que eu quis dizer? Por exemplo, estou relembrando a experiência que eu fiz muito bem. Aquele dia, no sítio da minha amiga, que eu cozinhei num fogão a lenha. Tinha música ao vivo? Não sei. E se hoje, quando eu for cozinhar, tiver música ao vivo, vai atrapalhar? Não. Se tivesse lá e eu usei para armazenar, eu tinha que tentar replicá-la hoje. É o ideal. Não senti. O que eu senti lá? Putz, engraçado. Eu senti um pouquinho de peso, um pouquinho de responsabilidade, mas um pouquinho de peso, porque foi a primeira vez que eu estava fazendo aquela receita para mais de 20 e poucas pessoas, 25, 20, quase 30 pessoas, sei lá, nem lembro agora. Não, eram 20, 25 pessoas, certeza. Então, tinha um pouquinho de pressão. Temperatura não influenciou muito. O ambiente estava calor, mas eu não sei se isso influenciou muito. Eu também não consigo mexer muito no ambiente. Você entende que eu vou excluindo e incluindo o que funciona mais e o que não funciona? Tinha movimento, peso, tinha um pouquinho de peso, não era nem pressão, era mais peso. Até sentia um pouquinho de peso nas costas. Né? E aí eu montei o ingrediente para eu me colocar no estado interno para eu executar. E aí quando eu for executar, eu uso exatamente a mesma receita. Inclusive, antes de eu fazer, antes de eu cozinhar, eu posso relembrar de como eu fiz. Relembrar de todos esses ingredientes pequenininhos, da visão, do que eu ouço, da escuta e do que eu sinto, já para me colocar previamente naquele estado interno de que quando eu cozinhei bem. E aí eu vou lá e tenho um resultado excelente. Não tem como você ter um resultado ruim assim. Não tem como. Se você fez bem feito, você mapear submodalidades. Agora eu estou dando nome técnico da PNL para você. Submodalidades é a modalidade da modalidade. 3 tipos de informações, 3 modalidades de informações e as subdivisões de cada uma desses tipos de informações, as submodalidades. Ponto. Inclusive a PNL nasce basicamente de modelagem, de copiar o que o outro fazia de melhor. Só que na época ainda não tinha assim muito esse conhecimento dessas modalidades menores. Hoje ela foi sendo incluída. Então é isso, gente. O segredo é exatamente esse. De que existem outras maneiras de você conseguir entrar num estado de excelência. Existem. Essa aqui é uma delas. Essa é uma técnica de submodalidade, onde você busca um estado interno através das modalidades, das submodalidades, você replica ele, lembrando exatamente usando as submodalidades, e você consegue executar com excelência aquela atividade. Outros, Rodrigo, mas tem crenças. Sim, tem crenças. As crenças podem ajudar ou podem atrapalhar também. Também. Por mais que você tenha feito, que você tenha qualquer tipo de crença, se você fez bem feito, você modelar, você vai continuar fazendo bem feito. E você muda. E a ideia aqui é justamente colocar no estado interno o que você tenha bons resultados. E que você tenha resultados extraordinários. Resultados excelentes. Se você já teve, por que você não vai ter mais? Simplesmente porque aconteceu alguma coisa? Tá bom. Muda o estado interno. É assim que a gente faz. É assim que a gente se coloca no estado interno de excelência. Aqui eu vou dar uma dica extra. Tá? Qual que é a dica extra? Coloque uma coisa na cabeça. A dicotomia mente e corpo, ela é meramente didática. Essa frase eu ouvi e ela fez muito sentido para mim. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe uma segregação de cabeça e corpo, de mente e corpo. Significa que o seu corpo influencia na sua mente e a sua mente influencia no seu corpo. Como assim, Rodrigo? Se você estiver num estado muito ruim, mude a postura. Mude a sua postura. Já para começar a quebrar o estado. Como assim?
Imagina assim, você está no fundo do poço, vou usar esse termo assim, eu estou muito mal, Rodrigo, o cara bateu no meu carro, estou muito mal. O cara quando conta isso, ele está assim, putz, eu estou muito mal. Muda a postura. É um processo mecânico, você senta assim, olha para cima, põe a mão na cabeça, olha para cima, por um tempo. Ah, vai resolver o problema? Não estou falando de resolver o problema, estou falando de te tirar do estado ruim. Você mudando a fisiologia, você mudando o seu corpo, ele já começa a sair do estado do que você está sentindo. Logo depois, você entra com essa modelagem de submodalidades. Você entra com a modelagem de submodalidades. Entendeu? E aí fica muito mais fácil. Você pode estar no estado que você tiver. Pode estar no fundo do poço. Começa pela postura, pelo seu corpo, movimentar, entrar numa postura ereta, cabeça para cima, e aí vai fazendo a modelagem. Tem uma reunião de apresentação. Já fez alguma apresentação boa? Modela ela. Quebra o estado com o corpo, lembra da apresentação, o que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu, lembra como é que foi, dá as escalinhas. Pensa agora como é que vai ser essa reunião, essa apresentação, toca o barco. Beleza? Ah, Rodrigo, não sei o que, é fácil, difícil? Não sei. É simples. A receita é simples. Fácil ou difícil vai depender da sua frequência de uso disso. Ponto. Se é fácil ou se é difícil. Por quê? É simples. Segue essa receita, aplica, com o tempo você vai ficar coisa prática, vai ficar automático isso. Toda vez que você estiver no estado ruim, você, percebe no seu corpo, já muda, legal, preciso fazer isso, então como é que eu faço? E toca o barco na sua vida. Seja para você fazer uma apresentação, para você fazer uma entrevista, para você fazer uma reunião, para você passar ou dar para um feedback, para qualquer coisa. Beleza, gente? Nos vemos na próxima live. Na quinta-feira. Lembra de curtir esse vídeo, compartilha para quem vocês acham que vai ajudar. Sigam nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Lembra que no YouTube eu compartilho toda a tela da nossa... que ela compartilha tudo o que eu estou escrevendo aqui com vocês. E é isso aí, gente. Beleza? Um grande abraço e até a próxima live.